Hoje a gente está aqui conversando com você sobre a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. O nome complicado, mas que ele fica simplificado quando a gente fala ELA. Uma doença que está aí, preocupante, ainda em fase de pesquisa, e a gente está aqui com os nossos especialistas exatamente chamando a atenção para aquilo que é importante de ser olhado, para aquilo que é importante de ser tratado, para a necessidade de recursos ainda para pesquisa, para a criação dos locais de tratamento. Quais são os pontos que vocês consideram fundamentais de se chamar a atenção para essa doença, então, para essa questão? Quer dizer, ao longo, acho que isso fica bem marcado, quando ao longo de 35 anos, é uma vida dedicada a essa doença, ao estudo multifatorial. A gente não trata só de medicamento, porque é uma tendência, às vezes, muito enganosa de buscar num remédio. Isso leva muitos pacientes a uma ilusão, inclusive que faz com que o paciente venda um apartamento, venda carro e vá procurar célula-tronco na Alemanha, na China ou no interior do Brasil. Quer dizer, a célula-tronco é uma promessa, mas não é como se tem demonstrado às vezes. É importante, por isso a pesquisa que em célula-tronco, que carreia muitos recursos, muitos milhões de reais ou de dólares, a nossa posição como clínico, como médico que está no dia a dia, como a Marli falou, como a Simone vê esse paciente, no dia a dia o paciente está sofrendo. A família está sofrendo. Então, nosso ponto para chamar a atenção seria que o sistema de saúde, o SUS e os grandes hospitais, nos grandes centros, já que a ELA hoje ganhou esse destaque, e também tem muito mais casos hoje, que haja, não é em qualquer lugar, mas alguns hospitais em determinadas regiões, centros de referência. Esses centros de referência, eles devem ser dotados de pessoas que têm experiência, nós estamos abertos para isso, pessoas que tenham capacitação, com um diagnóstico desse, como eu falei, de certeza, ou diagnóstico de síndrome, procurar o diagnóstico precoce e oferecer, disponibilizar para esse paciente recursos que possam melhorar a sua qualidade de vida. Isso não exclui o recurso para o tratamento de bancada, para o tratamento em genética, que é 10% das formas são genéticas, mas que se abra para o paciente, para o drama que a gente vive. A doença não espera. Que não espera, essa doença evoluir. Esse paciente precisa atender, por exemplo, o BIPAP. Esses aparelhos, eles têm que ser distribuídos democrática, não fechado num grupo específico em determinado setor, mas que o Estado, que seja o sistema de saúde, no município, que eles tenham acesso a esse aparelho importante, como a Simone vai demonstrar, que melhore muito a qualidade de vida, além dos outros procedimentos. Então, essa é a nossa grande bandeira de oferecer condições para melhorar qualidade, sobrevida com qualidade. Um momento bastante oportuno, né? A gente está aí no momento político, onde todo mundo aí se volta para falar sobre a saúde, prometer mundos e fundos de espaços de saúde, de melhorar a saúde no Brasil, etc. Melhorar também a pesquisa, melhorar esse tipo de oportunidade, né? Investimento naquilo que está por vir, naquilo que, na verdade, já é uma realidade, mas que precisa de atenção. Tornar de fato, a saúde acessível a todas as pessoas, né? Que é isso que vocês Não importa se a doença seja de muita prevalência ou não muita prevalência, o importante é que é uma doença que ela é de alta complexidade. O paciente sofre, é uma doença que ele fica paralisado, muitas das vezes em pouco tempo. Hoje nós sabemos que com tratamento, como eu já disse, a sobrevida está aumentando, a qualidade de vida também. Então, a gente tem que voltar que, embora seja uma doença que não seja, que tenha a mesma prevalência, por exemplo, de uma cefaleia, de uma epilepsia, mas é uma doença que ela é tão, assim, grave quando ela se manifesta e ela é tão, assim, como se ela ceifasse a pessoa, e é um sofrimento muito grande. Então, por isso ela é difícil de tratar e o médico sozinho não consegue tratar. Essa doença, ela tem que ter equipe para tratar, porque pela complexidade, são vários
situações que o doente passa. Então, ele tem que ter um número de pessoas, de profissionais voltados com o mesmo objetivo e para tratar desse paciente. Então, é importante que se invista nisso. Portanto, precisa de recurso mesmo, né? Recurso para o ambiente, recurso para várias especialidades, vários médicos e tudo. Cuidadores. E cuidadores também, atenção para a família. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho dos aparelhos que são utilizados. Esse o BIPAP. Que a fisioterapeuta vai mostrar. A fisioterapeuta aqui, a Simone, ela vai mostrar para a gente um pouquinho o que são esses aparelhos e como eles podem fazer diferença. Simone, vamos até lá para a gente poder... Bom, esse aqui que é o aparelho, né? A ventilação não invasiva, o BIPAP. Essa aqui é a máscara que é utilizada para o paciente. Ele coloca essa máscara no nariz e ele dorme com ele. A nossa indicação é sempre aos poucos, de colocar o paciente para fazer durante o dia até o momento que ele conseguir dormir. Por quê? Porque no dia seguinte ele vai estar mais descansado, vai estar mais ventilado, vai ter vai estar cansado, né? Porque ele muitas das vezes fica o dia inteiro sem conseguir respirar, sem poder puxar o ar, soltar o ar. Então, essa pressão, esse aparelho faz uma pressão positiva dentro do pulmão e com isso dá um conforto na respiração. Quanto tempo ele tem que usar esse aparelho por dia, por exemplo? Todo dia? Todo dia, mais de 6 horas. Mais de 6 horas. Por isso que a gente indica sempre para o paciente, durante o sono, dormir com o aparelho. Se ele não consegue, ele faz durante o dia. Durante o dia, 2 horas antes do almoço, sempre é bom, antes do banho. Por quê? Porque ele vai dar uma resistência para ele poder tomar um banho, poder se alimentar, por causa da dificuldade de deglutir, faz com que a gente também pare de respirar para poder engolir. E isso, já que ele está com uma dificuldade por causa da musculatura que atinge da respiração, ele também fica cansado. Ele é utilizado para ajudar em relação a isso. E aqui nós temos também um aparelho que é o incentivador da tosse mecânica, o Cough Assist, que é utilizado muito para o paciente de ELA. Quando o paciente de ELA bulbar, ele tem muita celorreia. E essa celorreia, que fica em vias aéreas, ele não consegue engolir. E com isso ele fica broncoaspirando. Por isso o índice de insuficiência respiratória por broncoaspiração e pneumonia em pacientes com esclerose lateral amiotrófica acontece por causa dessa... não consegue deglutir a saliva e fica broncoaspirando. E o Cough Assist, ele é utilizado para fazer uma expansão e uma desobstrução. É uma tosse mecânica. Ele incentiva o paciente a fazer tossir. E com isso, liberar as vias aéreas para poder usar o BIPAP e ter um tratamento confortável durante o dia para ele. Você diria que uma pessoa que tem ela precisa ter individualmente um aparelho desse e um aparelho desse? Sim, sim. Quanto São custa? primordiais. Quanto custa, por exemplo, esse equipamento? Eu acho que agora no Brasil, né, com essas importações, muitas pessoas vão até fora para comprar o aparelho, já que não consegue aqui. Aí está numa faixa etária de 9 mil, 10 mil. Já o Cough Assist, não, já é um aparelho mais caro, que ele está numa faixa etária de 20 mil reais. Assim, em média, né? Quer dizer, precisa de 30 mil reais só para ter os aparelhos. Fora poder... e a importância do fisioterapeuta estar manipulando, porque isso aqui é um instrumento da fisioterapia para ajudar o paciente. Né? Ele tem que estar ali, a qualquer momento, ele fala, Simone, eu estou precisando de mais ar. E você vem aqui no aparelho, aumenta mais esse ar. Né? Ou você vê que ele está mais cansado, então tem alguma coisa errada. Vamos utilizar um outro modo, que no aparelho de ventilação não invasiva, que proporciona esse paciente um bem-estar nesse paciente. Você está falando, se um paciente ele tem que ficar cerca de 6 horas por dia com esse tipo de aparelho, quer dizer, um aparelho desse cobriria, digamos assim, 4 pacientes por dia? Não, só que é individual. É individual. Quando usa, o outro não pode utilizar? Não pode, não. Ele é utilizado dentro de casa, domiciliar, né? Cada um tem o seu. Interesse. Recursos que vão para a cura, que é uma pesquisa também que puxa muito dinheiro, e medicamento gera depois outros benefícios. Nesse sentido, o hospital, o Estado ou o serviço
teria disponibilização de um banco de aparelhos, porque o paciente usa, ele tem uma sobrevida. Agora, o aparelho pode ser reutilizado para outros pacientes, para outros pacientes. Nós tivemos em Portugal, por exemplo, o paciente chega, quando ele já precisa de usar o BiPAP, a ventilação não invasiva, ele recebe o BiPAP e recebe o Coffee Assist na Universidade de Santa Maria, em Lisboa. E pode ser alugado. Entendeu? Então, agora, o que é importante é que a Simone, ela faz a adaptação desse paciente, como ela falou, em um determinado tempo da doença ele vai precisar de usar, e eu quero reiterar que não basta só fazer o diagnóstico, você tem que fazer o estagiamento clínico da doença. Então, o paciente pode começar hoje e ele realmente não está precisando do BiPAP. O tratamento dele vai ser de acordo com o estágio da doença dele. Mas em um determinado momento ele vai precisar do BiPAP e muitas das vezes, depois do BiPAP, ele pode chegar à traqueostomia. Como também a gastrostomia, quando ele já não consegue engolir, porque ele já não tem mais condição de engolir, já os pares cranianos que são ligados à deglutição já estão comprometidos, nós vamos ter que pedir que ele faça uma gastrostomia. E a traqueostomia também pode ocorrer posteriormente e que ele vai continuar tendo que ter acesso à fisioterapia e acesso ao tratamento. Mas hoje nós estamos demorando muito mais a chegar à traqueostomia exatamente por causa da ventilação não invasiva. Nós estamos evitando de chegar à traqueostomia conforme antigamente já se chegava muito mais rapidamente. Por isso que a gente nós fizemos um artigo, né, escrevendo exatamente sobre o balde de gelo, que nós escrevemos no artigo. Ela, para além do balde de gelo. E é por isso que a gente está fazendo cabeça para cima de hoje também, para a gente poder ir além do balde de gelo. Não pode ficar lá, não. Tem que continuar. Você está vendo a importância da gente ter informação, da gente compartilhar e continuar falando sobre esse assunto? Nós vamos para o nosso último intervalo e vamos já para os nossos comentários finais aqui num programa falando sobre a Ela. Vamos lá.